Graça e paz, irmãos. Amém? Chegamos aí nessa sexta-feira, mais uma semana que se passou. E glória a Deus porque estamos aqui, né? E na nossa mente sempre fica aquela consciência de que nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Deus, sem nós, ele é Deus. Mas nós sem Deus, não somos ninguém. Porque a nossa vida está em Deus. O sentido da nossa existência está em Deus. Então estar em Deus, conhecer a Deus, é conhecer a nossa própria essência, é conhecer vamos dizer assim, o sentido da nossa existência nesse mundo. Eu quero começar aqui esse nosso culto de cura, de libertação, lendo um texto da palavra de Deus que está lá em Filipenses capítulo 3, que diz assim, capítulo 3, versículo 7: mas o que para mim era ganho, considerei perda por Cristo, e na verdade também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, ou como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, tendo feito conforme a sua morte, sendo feito conforme a sua morte, para que de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele faz uma declaração de toda a sua entrega de vida a Jesus, de toda a sua entrega de vida a Jesus pela fé. E nós que estamos aqui, estamos vivendo essa mesma experiência. Quem aqui já entregou sua vida a Jesus? Amém? Então você não pertence mais a você, sabia disso? A Bíblia diz que você pertence a Deus, porque Ele te comprou por alto preço, e o preço foi pago na cruz com o sangue do seu Filho Jesus. E quando Paulo ele começa a falar sobre isso com a igreja de Filipenses, ele começa a mostrar que encontrar a Cristo é encontrar o maior tesouro da vida. Ele diz assim: tudo que para mim era ganho, tudo que para mim era precioso, tudo que para mim era caro, tudo que para mim era sinônimo de status, de poder, de autoridade, tudo isso se tornou nada diante de Cristo na minha vida. Porque Paulo ele era um religioso, ele era um doutor da lei, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha duas cidadanias, ele era judeu e ele era romano ao mesmo tempo, ele era um homem que tinha status, respeito diante da sociedade, aonde ele morava, na época em que ele viveu. Mas quando ele aceitou a Cristo, tudo isso ficou de lado, todo o status, todo o poder, toda a autoridade que ele tinha no aspecto humano, se tornou em nada. Ele de perseguidor, ele se tornou mais um dos perseguidos por amor a Jesus. Mas ele falou: não me arrependo de nada, eu não me arrependo de nada, eu estou feliz porque estou em Cristo, e a minha esperança é que um dia eu possa viver a ressurreição dos mortos em Cristo, porque esta é a fé que nós temos, irmãos, que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, um dia, quando nós também morrermos fisicamente, viveremos também a ressurreição. É com essa esperança que o crente enfrenta a morte, é com essa esperança que nós enfrentamos, irmãos, a realidade, a experiência da morte física nesse mundo. Por isso que quando você vai num velório de crente, você vê que existe a tristeza daqueles que estão ali, porque se separaram daquele que partiu, mas ao mesmo tempo existe paz. Existe paz porque se aquela pessoa que partiu está em Cristo, ela não vai para um lugar de tormento, ela não vai para um lugar de sofrimento, ela não vai para um lugar de perdição, ela vai para um lugar de descanso.
ela vai para um lugar de paz, ela vai desfrutar plenamente da salvação que entrou na vida dela aqui nesse mundo. Ela vai viver o plano pleno da salvação na sua vida, na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre isso. Eu espero, tenho esperança, tenho uma fé segura de que eu viverei em Cristo a ressurreição, e prossigo para o alvo do prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio da soberana vocação de Deus? É a vida eterna. Porque, irmãos, que nós servimos a Cristo? Por que nós nos submetemos à vontade de Deus em Cristo? Porque temos a vida eterna. Qual é o maior prêmio da nossa vida? A vida eterna. E qual é o alvo? A vida eterna. E qual é a nossa vocação? Qual é a soberana vocação de Deus em nós? Sermos cristãos, sermos como Cristo. A palavra de Deus diz que Deus nos chamou para sermos como Cristo. Então nós precisamos prosseguir. Eu e você que estamos aqui, fomos chamados para prosseguir na vida cristã. Mas não tem como você prosseguir sem você deixar para trás as coisas que atrapalham você a caminhar na fé. E o que atrapalha hoje muitos crentes a caminhar na fé? O que atrapalha hoje muitos crentes a estarem na igreja? O que atrapalha hoje muitos crentes a terem uma vida de fidelidade, de compromisso, de rendição a Deus e a sua vontade? Hoje, irmãos, tem muitas coisas que estão atrapalhando e que nós precisamos deixar para trás. Eu vejo hoje, irmãos, quantas pessoas estão embaraçadas na vida com questões relacionadas ao mundo virtual, à internet, à diversão, a tantas coisas que para elas são tão importantes, que estar numa igreja não é tão importante assim. Eu lembro de um pastor que ele disse o seguinte: pastor Russell Shedd, ele disse algo muito importante. Ele diz assim: sabe qual é o preço que você paga por ficar horas na frente de uma televisão vendo uma novela? Sabe qual é o preço que você paga por ficar horas na frente de uma televisão vendo filmes? Sabe qual é o preço que você paga por ficar na tela de um celular, gastando tempo em redes sociais, vendo vídeo, abrindo vídeo, transmitindo vídeo? Ele falou: o preço que nós pagamos é o preço do desinteresse pelas coisas espirituais. Quanto mais nós mergulhamos nessas coisas, menos nós mergulhamos no mundo espiritual, menos nós buscamos a Deus, menos nós oramos, menos nós lemos a Bíblia, menos existe dentro de nós o desejo de estar na igreja, de estar cultuando a Deus, de estar na casa de Deus. É como se você estivesse aqui, mas pensando lá fora. Tem gente dentro da igreja que está na igreja, mas pensando nas coisas lá de fora, que ele quer voltar, que ele quer encontrar, que ele quer estar ali envolvido com aquelas situações. E aí ele fica olhando no relógio, esperando o tempo que vai acabar o culto. Por quê? Porque ele está na igreja, mas cumprindo uma obrigação. Está na igreja, mas apenas cumprindo um compromisso religioso. O coração não está. Quantas pessoas hoje estão assim dentro da igreja, O coração não está na presença de Deus. Eu quero convidar você nessa noite a colocar o seu coração na presença de Deus, a se entregar inteiramente de corpo, alma, espírito ao Senhor. Dizer: Senhor, eu estou aqui inteira, eu estou aqui inteiro na tua presença. O que está lá fora, está lá fora. A minha mente, o meu coração, a minha atenção aqui é para o Senhor. Eu estou aqui para buscar a face do Senhor. Então nós temos que deixar para trás as coisas que atrapalham a nossa caminhada. Temos que deixar para trás as lembranças amargas do passado. Tem uma palavra que diz que quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é álbum de fotografia. Ninguém avança para frente se continua olhando para trás. Tem muita gente que quer ir para frente, mas não se desvencilha, não se desprende das coisas do passado. Aí muitas vezes é uma lembrança ruim, negativa, e aquela lembrança ainda traz dor, ainda traz sentimentos ruins, está no coração da pessoa, e ela não consegue se desvencilhar daquilo. Então eu quero dizer para você nessa noite: deixa o passado no passado, para que você possa viver presente e para que você possa alcançar o futuro. Deus tem coisas grandes para a tua vida, assim como Deus tem coisas grandes para a minha vida, para as nossas vidas. É preciso prosseguir,
É preciso avançar. O que é prosseguir, pastor? Prosseguir é você continuar caminhando. Prosseguir é você continuar desenvolvendo uma ação em ritmo contínuo, sem permitir que as coisas paralisem você ou parem você. Isso é prosseguir. Às vezes o desafio do crente é prosseguir, é continuar prosseguindo, é continuar caminhando. E às vezes nós temos que caminhar apesar das situações que nos deprimem. Crente fica deprimido? Sim ou não? Fica ou não fica, gente? Fica. Às vezes o crente fica deprimido, e às vezes aquela situação deprimente, ela quer entrar na nossa alma, ela quer entrar no nosso coração, ela quer tirar, roubar as nossas forças. Eu me lembro do profeta Elias, quando ele vive aquela experiência tremenda de orar, e diante da sua oração, Deus manda fogo do céu, e o fogo desce sobre o sacrifício, queima o sacrifício, e até a água que escorria do sacrifício pegou fogo. Só Deus é capaz de fazer água pegar fogo, mas até a água pegou fogo. Experiência tremenda de poder. Só que aí uma mulher chamada Jezabel mandou uma palavra negativa ao coração de Elias, dizendo: eu vou te matar. E o que aconteceu? Aquela palavra negativa entrou no coração daquele homem, e junto com aquela sentença, aquela ameaça de morte, entrou a depressão. Aquele homem cheio do poder de Deus, aquele homem cheio, irmãos, da presença do Espírito Santo, foi para baixo de uma árvore e pediu a morte. Deus precisou mandar anjo ir lá para levar comida para ele, alimentar ele, levantar ele de novo. E ele era um homem cheio da presença de Deus. Então não dá para dizer que tinha demônio na jogada, irmãos. Dizer que tinha um demônio na vida de Elias, aí é forçar a barra. Não, ele era um ser humano, como você, como eu, que às vezes balança diante das situações que batem contra nós. Às vezes as situações vão bater em você, elas vão confrontar você, e você precisa se levantar e prosseguir. Deus agiu na vida de Elias, levantou Elias, colocou ele de pé de novo e fez ele prosseguir no seu ministério. Falou: Elias, não chegou a hora ainda, eu ainda preciso de você. Levanta, sai dessa caverna, sai dessa situação e prossiga. Talvez hoje você está que nem um Elias, deprimido ou deprimida, triste, chateado com alguém, alguma palavra negativa entrou no teu coração, e aquela palavra não quer sair, e está produzindo mal em você, como se fosse um veneno que entrou na tua alma. Mas eu quero dizer para você, o mesmo Deus que tirou aquele veneno da vida de Elias, Ele está aqui nessa noite para arrancar da sua vida tudo aquilo que está te entristecendo. Ele está aqui nessa noite para tirar da sua vida tudo aquilo que está sugando as suas forças, porque o Senhor cuida daqueles que o servem. O Senhor se compadece daquele que com humildade se apresenta diante dele, dizendo: Senhor, eu não tenho forças, mas eu preciso da tua força na minha vida. Eu sei que eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem força suficiente para me levantar. Então, quando a gente se coloca assim diante de Deus, irmãos, Deus age nas nossas vidas. Então eu quero dizer para você, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, prossiga com o propósito de alcançar a vida eterna. Vença as barreiras, vença as situações que te deprimem, vença as dificuldades do caminho, porque, irmãos, vai ter dificuldade no nosso caminho, vai ter luta, vai ter inimigo, vai ter injustiça, vai ter situações que muitas vezes vão nos abater. Mas eu quero dizer uma coisa para você: assim como vai ter coisas ruins para a gente enfrentar, também não vai faltar na nossa vida a presença de Deus ao nosso lado para nos dar a condição de vencer. Amém? Assim como vai ter luta, vai ter desafio, vai ter inimigo, vai ter oposição, Deus estará contigo, Deus estará conosco para nos dar a vitória. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Então, quando Jesus diz todos os dias, irmãos, é só na segunda-feira? É só no domingo? É todos os dias. Quando você levantou de manhã, Jesus estava com você. Quando você for deitar nessa noite, Jesus vai estar lá com você. Quando você sair daqui, Jesus vai estar com você. Amanhã, quando você acordar, Jesus vai estar com você, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nessa noite, eu quero convidar você a ficar em pé, para que nós possamos orar, para que nós possamos buscar a presença do Senhor em oração, primeiramente orando, primeiramente colocando a nossa atenção no Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você agora esqueça tudo que está lá fora e se concentre em buscar aqui dentro o Deus que vive, o Deus que reina, o Deus que governa todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso que tem poder para trazer sobre a nossa vida aquilo que nós precisamos na hora da nossa angústia, na hora da nossa necessidade. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está, ó Deus, aqueles que o Senhor quis que viessem nessa noite buscar a tua face. Aqui está, ó Deus, uma parcela, ó Deus, de todo o povo do Senhor que congrega aqui nessa igreja. Andai a sol de raçu e andaramanaias. Deus de glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero profetizar, ó Deus, a cura, eu quero profetizar, ó Deus, a libertação, eu quero profetizar nessa noite, Senhor, o milagre do Senhor, ó Deus, sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu quero profetizar no